criação mais eficiente sem planejamento de qualidade antes. O que eu acho é que a gente já teve um momento na propaganda de criar pelo criar, pela explosão criativa, porque era legal, tudo. E já teve também um momento de ser careta, de fazer uma criação, de se entregar somente ao planejamento. Eu acho que o trabalho de sucesso hoje em dia é exatamente o que consegue casar a originalidade, o impacto que só a criatividade e a criação têm, com o resultado de médio e longo prazo que só o planejamento pode dar. Eu acho que é a união desses dois mundos que torna hoje em dia a publicidade relevante para as marcas, para as pessoas e que fazem sucessos memoráveis. Planejamento é uma área que é relativamente nova na publicidade, né? A galera inventou isso meio que para otimizar a performance de campanha, custo, processo e tal. Um estágio meio novo no mercado. Começou meio troncho, como todas as coisas novas, e começou meio como um parasita do resto da agência, assim, o grupo de planejamento das agências. Era uma galera que ficava encastelada atrás de números, de pesquisas e tal. E, de maneira geral, é importantíssimo que haja uma integração do planejamento com a criação e com o atendimento e com a mídia, porque um dos papéis do planejador é entender o projeto do cliente como um todo. Tem que entender todas as etapas do que o cliente quer, não só aquela etapa pontual daquela ação específica, porque isso impacta no trabalho que vai ser desenvolvido pela criação, para agora e para o futuro. O planejamento não era uma coisa assim, que era vedete dentro da gente. Ninguém queria ser planejamento. Hoje em dia todo mundo quer ser planejamento. A gente vai olhar um menino meio hipster, assim, com um óculinho e tarará e tal. Antigamente ele era um cara que ia ser ou diretor de arte ou redator. A gente encontra um cara desse que quer ser planejamento e propaganda. Não existia esse frisson, vamos dizer assim, diante da área de planejamento. E a área de planejamento era vista como uma área não menor, mas uma área chata de se trabalhar pelo estudante. Eu acho que a grande dificuldade de ser planejamento, que é você conseguir dar ferramentas para a criação, para a mídia e por aí vai, sem se intrometer nessas áreas. Você conseguir direcionar essas pessoas sem ser efetivamente o cara que faz a criação, sem dizer o texto para ele, ou sem dizer qual é o veículo. E aí todo mundo, é possível? Isso é claro que é possível, senão uma orquestra seria algo impossível. É claro que quanto mais o cara conhece dos instrumentos, mais ele pode ser um melhor maestro. Mas um maestro é isso, é um cara que vai dizer para o cara que toca violino, aqui mais forte, aqui mais fraco, agora dá um ritmo, esse conjunto todo, que é o conjunto de ferramentas de comunicação que a gente tem, mas na verdade ele só vai dar o direcionamento, as ferramentas vão funcionar com os seus especialistas. E por isso que ele tem que conhecer como essas ferramentas funcionam, mas ele não vai tocar. Tem casos que o planejamento entra antes da criação e tem casos que o planejamento entra junto com a criação. Mas o planejamento não é a criação, ele é só a bússola para direcionar para onde é que a gente vai atingir o público, seja ele qual for. Muitos erros dos criativos, na minha visão, dos criativos hoje em dia, é que eles abandonam completamente o negócio do cliente. Criam pensando em, às vezes, prêmio, às vezes só na melhor formatação, mas esquecem que tem que vender alguma coisa. E o planejamento é nosso porto seguro nessa história. Na realidade, eu acho que todo criativo no mercado publicitário, principalmente no mercado digital, que é um ambiente até menos mais hostil do que a publicidade offline, digamos assim, publicidade convencional. Acho que todo criativo tem que ser um pouco planejador também. Eu acho que quem pode criar sem a marca, quem pode criar sem objetivo é escritor, é grafiteiro, é músico. A gente quando cria uma campanha para um cliente, a gente tem que pensar em alguma coisa que tem um objetivo. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. E querendo saber onde a gente quer chegar, a gente não pode pensar que está completamente livre para fazer qualquer doideira, principalmente no ambiente hostil como a internet. Então acho bacana que todo
criativo. Tenha na cabeça o objetivo, saiba onde o cliente quer chegar, onde ele quer chegar com o cliente, leve isso para o processo criativo dele também. E também eu acho engraçado que todo mundo fala, relaciona sempre planejamento a números e tal. É muito difícil, acho que o planejamento é também muito de feeling, muito mais do que número, é muito mais de conhecimento e convivência e vivência do que de planilha, de, sei lá, de números e etc. Tanto para a criação quanto para o planejamento, não importa a quantidade de números que você tenha, a quantidade de dados que você tenha, o processo tem que ser um pouco empírico mesmo, tem que ser baseado no bom senso, critério apurado. Você tem que conhecer daquilo que você está fazendo, mais do que você ficar dependente de números. Você tem que saber os atalhos, os caminhos, e ter isso na cabeça. É importante ter número, é importante ter informação, é importante ter dado, mas se você não tiver uma base cultural mesmo, uma base empírica bacana, você não rende. Então, o cara que vai chegar junto à equipe para planejar algo, ele tem que entender um pouco do processo criativo, não só do cara, mas da criação como um todo, e saber se o que ele vai jogar ali na mesa para a galera desenvolver é viável de grana, é viável de tempo, é viável dentro do contexto geral de internet, redes sociais que está rolando, ou até mesmo no mundo off. Mas o cara tem que ter uma noção. Ele tem que ter uma noção que, no caso da gente aqui que trabalha com internet, ele tem que ter a noção que um site em Flash se produz mais rápido do que um site em outra linguagem. E que isso gera, às vezes, um custo menor para o cliente. Tem outros impactos na hora de você fazer uma proposta e mostrar para o cliente. Mas você tem que ter a noçãozinha, para que não fique nada desavisado, ninguém seja pego de surpresa. Ser especialista em algo, se o cara for, ótimo. A gente tem um gerente de projetos aqui que o cara faz tudo. O cara é programador, front-end, designer, salta de paraquedas, anda de skate, é arquiteto, já foi espião, o cara faz tudo. É um cara que tem uma quantidade de referência absurda na hora de você debater um projeto. E o planejador, ele não precisa ser maluco assim, mas ele tem que ter noção, das coisas. Tem que estar sempre indo atrás, tem que ter referência tanto quanto um criativo. Ele não precisa ter talento, mas ele tem que ter a referência das coisas e a noção. A criatividade, por si só, não vai cativar, mas não vai necessariamente funcionar, se reverter em vendas. Então, se a gente está usando essa ferramenta, que é a criatividade, com um planejamento, com assertividade, todo mundo ganha, porque depois vai haver mais investimento em criação, vai haver mais investimento em produção, e todo mundo vai conseguir fazer o trabalho que deseja, que interessa, para ser bom para todo mundo. Cada área faz um pouquinho de tudo também. Eu sou atendimento e hoje em dia eu não consigo ver atendimento sem planejamento, por exemplo. É algo que eu não acho que funciona. Porque o atendimento cabe a ele também defender, analisar o projeto, defender junto ao cliente e vender aquele projeto. E se você não entender de planejamento, vai sempre ficar carregando o planejamento com você. E eu não acredito nisso. Mas, assim como o criativo da gente aqui, tem muita gente, por exemplo, front-end, que é algo bem mais técnico, que a maioria dos front-ends da gente adoram participar das reuniões de planejamento, independente de envolver ou não eles, até que não envolva, por exemplo, é só de mídias sociais, mas eles fazem questão de participar porque eles entendem no mercado também, eles vivem aquele negócio chamado internet, então eles entendem tanto quanto a gente. Talvez o planejamento entenda um pouco mais específico e seja mais objetivo onde quer chegar, mas eles ajudam tanto quanto. Então, eu acho que tem que ter um papo maior entre planejamento e resto da agência, não só criação, para que todo mundo consiga entender o negócio do cliente. Qual é o negócio do cliente? O cliente está passando pelo momento X, e esse momento X faz parte de uma estratégia macro que todo mundo da agência tem que estar sabendo. O cara que vai fazer a mídia, ele tem que saber isso, porque se ele tem um orçamento em mãos, ele tem que planejar isso direito. Ele não pode tacar isso tudo numa primeira campanha, se o segundo momento do cliente é mais importante. E o papel de chegar no resto da agência com essa análise, com esses insights, assim, é do planejamento e do atendimento, mas o papo tem que ser com a agência toda, não só com a criação. Mídia, produção, quem tiver na agência. Acho que essa é a importância maior, que é apenas lidar com a criação. O planejamento ele tem que ser um bom ouvido para poder entender o lado do cliente. Entender um outro lado que a gente tem dificuldade de entender, que é o lado do mercado, não o cliente da agência, mas o cliente do produto. Porque nós fazemos propagandas para pessoas.
Eu acho que é esse o grande foco da publicidade, gente. Então o planejamento ele tem que saber ouvir gente, conversar com gente na rua, parar para poder olhar uma loja. Se é um varejo, como é que eu vou planejar para varejo se eu nunca fui na loja, não vi um dia de funcionamento da loja? Como é que é o horário de pique dessa loja? Como é que é o horário menor? Então o planejamento ele tem que ser essa pessoa que vai sair da realidade da relação com o cliente meramente, que é o que o atendimento faz, ou da relação com a propaganda, com criar o anúncio, que é o que a criação faz. É um cara que vai sair desse mundo, ele vai para o mundo real, vai pegar dados e vai ver o mundo real. E vai interpretar esse mundo real, e essa interpretação do mundo real dele vai trazer até a criação uma visão diferente do que o briefing do atendimento simplesmente traz. Porque o briefing do atendimento ele traz uma demanda. E o briefing e o planejamento, quando desenvolve um plano e propõe uma coisa para a criação, para a mídia, muito para a criação, ele está trazendo não mais uma demanda, ele está trazendo uma visão de mundo e uma maneira de contar a história daquela marca. Então a criação ela tem um trabalho muito mais rápido, muito mais fluido. Então é diferente, assim, o atendimento chega muitas vezes e diz, mas não é isso que o cliente quer. E a criação, por quê? Ela trouxe uma demanda, geralmente a demanda é pedindo um anúncio. Aí o atendimento não consegue falar nada. Quando o planejamento discute com a criação, por exemplo, e eu trazia, por exemplo, um texto, uma coisa para poder, como é que se diz, trabalhar, ele está discutindo uma história de marca. Ele disse, olha, isso não combina com essa história de marca. Aí a criação diz, realmente, acho que não combina, ou combina por conta... A discussão é no outro nível, não é mais o cliente vai ou não vai gostar desse anúncio. Eu acho que a relação do planejamento é uma relação mais rígida até do que do atendimento com a criação. É uma relação, tem uma certa, digamos assim, um certo atrito, tem uma certa tensão entre o planejamento e o atendimento, mas é uma tensão positiva. É diferente da eterna briga do atendimento com a criação, que é uma tensão mais que a gente chama negativa, de o que é que o cliente quer, o que é que a criação acha que é legal. Entendeu? Eu acho que é essa operação. Uma experiência que a gente ganha a partir do tempo, a gente consegue ver melhor os cenários. Então, um planejamento bom que consegue dialogar com a criação, inclusive, especialmente para poder colocar aquela primeira questão que você falou, é um cara que consegue, que já viu muita coisa e já sabe como determinar quais são os desfechos possíveis. Então, ele é uma espécie de, eu gosto muito do Minority Report, do Precog, né, da ideia do Precog. Na verdade, eu gosto muito do Philip Dick, né, de ficção científica, porque ele tem uma ideia de um cara no futuro que vai ser muito desenvolvido, e são os precogs que eles chamam, que são os caras que veem cenários possíveis. E o futuro está sempre mudando, o planejamento sabe disso. Ele sabe que ele não sabe qual vai ser o futuro, mas ele sabe que existem possibilidades de futuro, e que existem possibilidades que têm muito mais chance de acontecer do que outras. Então, o que é o planejamento? Ele é um cara que olha para a marca e cria a história, cria o passado da marca. E a partir daquele passado, ele propõe caminhos em cima do que a marca quer ser. E ele propõe esses caminhos para as outras áreas. E ao propor esses caminhos, ele tem que ser um bom contador de história, porque ele tem que imaginar desfechos possíveis para algo que não aconteceu ainda. O reino do planejamento é um reino do futuro. É um terreno extremamente movediço. A gente não sabe o que é que vai acontecer no futuro, mas a gente tem ideia de, e em cima dessas ideias a gente cria cenários possíveis para que a marca dê certo. Então a criação publicitária ela é extremamente contextualizada, e por ser extremamente contextualizada vai existir uma grande sensibilidade do planejador para se colocar no lugar do público-alvo e ver qual é o cenário mais provável de acontecer. Isso sem tolher a criação, porque se ela faz isso muito precisamente, de forma muito firme, ela termina fazendo com que a criação não consiga desenvolver nada. Porque ela cria, em vez de criar um cenário, ela cria uma história tão fechada, tão resumida, em que a criação não pode desenvolver mais nada. Então ela tem que ser suficientemente firme para poder desenvolver qual é a estrada, mas ela não pode ser o carro, dizer qual é o caminho, o GPS, tarará, não pode. Ela tem que ser dar um certo guia para o cara, mas não pode ser o caminho em si que vai ser trilhado.